Prezados irmãos, irmãs, internautas, mais uma vez, irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Deus, desejando, irmãos, que as bênçãos de Deus nosso Pai, com a unção do Divino Espírito Santo, as bênçãos de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, possam estar sempre presente no viver de todos, nos seus lares, com as suas famílias. Nós vamos, irmãos, dar início à nossa reunião. Irmãos, uma reunião muito especial, a reunião de oração. Reunião esta que é dedicada à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde, irmãos, através desta reunião de oração, nos é dado a oportunidade de nós falarmos com o nosso Pai, o nosso Deus, falarmos com Jesus, com a Mãe Virgem Maria. É a oportunidade, irmãos, que nós temos de falarmos com os santos desta igreja, Santa Avó Rosa e Santo Profeta Irmão Aldo, através da nossa oração. E então pedirmos a estes santos para que nos dê entendimento, para que nos dê, irmãos, muita sabedoria, nos dê forças, para que nós possamos suportar, possamos vencer as lutas, os problemas e as dificuldades que surgirem a cada dia, de modo que sejamos muito felizes e abençoados. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esta reunião de oração. E eu convido, por gentileza, todos aqueles que puderem a ficarem em pé. E nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso hinário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, branca nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração, como um sinal de reverência ao nosso Deus, eu irei orar. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor Deus, a Jesus, o teu Filho amado, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima, Pai, que nos concede a nós, teus filhos e filhas, de estarmos aqui hoje, Pai, mais uma vez, reunidos na tua casa, Pai, neste tabernáculo santo, na nossa casa de oração, onde viemos hoje com um só objetivo, de buscarmos as bênçãos dos céus para as nossas vidas, de buscarmos o alimento espiritual através desta reunião, a reunião de oração. Reunião esta, Pai, que é dedicada ao teu divino Espírito Santo. Reunião esta, Pai, que prepara o nosso espírito para uma nova vida com o Senhor, ó Deus. Buscarmos as bem-aventuranças do reino dos céus. E neste momento de oração, eu peço ao Senhor glorioso Deus, que abençoe a todos esses nossos irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes e aos internautas, dando a eles, Pai, entendimento, dando a eles a sabedoria divina, para que eles possam compreenderem o verdadeiro significado e a importância desta reunião de oração. O quanto ela é importante para o nosso preparo espiritual. Pai bendito, abençoa, unja a nossa reunião de oração, abençoando o trabalho de evangelização e assim todo o trabalho aqui a ser realizado
que seja o mesmo para o engrandecimento do reino dos céus desta terra, e que ao término desta reunião de oração, todos nós, Pai, possamos estar com um coração puro, sincero e leal, e com a certeza de termos alcançado mais uma grande vitória espiritual. Nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, e em teu santo nome, com a unção do teu divino Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, bem como em nome da Senhora Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, eu declaro iniciada a nossa reunião de oração. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 180 do nosso hinário, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado com o seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito Divino, pela sua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, ó Espírito da verdade, que nos foi dado tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Voz Rosa, o Santo Consolador, que é teu santo templo, ó Espírito Divino do amor. Esta santa poderosa, com piedade e justiça, com lealdade e santidade, nos transmite com poder tua sublime virtude, tua graça, tua pureza e teu querer, perfeição e santidade, ao Espírito Santo do Pai e a Santa Voz Rosa, teu Consolador, nossa gratidão e amor. Amém.
tem poder e vence o mal. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. O Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está, seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca vistos nesta igreja estão se realizando. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Nesta igreja nada falta, nem virtude e nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em santidade, em poder e santidade, e é por isso que nós cantamos assim. A verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Prezados irmãos, irmãs, queridos internautas, hoje, irmãos, nós estamos aqui como família de Deus, como família apostólica, irmãos, reunidos numa reunião especial, a reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do nosso Pai, do nosso Deus. Uma reunião, irmãos, que nos dá a oportunidade, através da nossa oração, de pedirmos as bênçãos de Deus, nosso Pai, não só para nós, pedirmos as bênçãos dos céus, irmãos, para o nosso lar, para a nossa família, para os pais, para os filhos, pedir as bênçãos para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade, pedirmos as bênçãos, irmãos, para este país, sim, por aqueles que nos governam, para termos paz e prosperidade, pedirmos as bênçãos para este mundo carente de paz, de amor, de união, mundo, irmãos, onde não há felicidade, onde tudo é passageiro. O mundo precisa da nossa oração. O que é a oração, irmãos? A oração é um instrumento, é uma arma poderosa que Deus Pai nos deu para o afastamento do inimigo e para a destruição de todo o mal. Então, nas nossas orações, vamos pedir as bênçãos para este mundo, para este país, por aquelas pessoas, irmãos, que muitas vezes estão passando por situações difíceis, muitas vezes acamados num leito do hospital, ou mesmo em suas casas,
impossibilitado de participar de uma reunião tão especial, que é a reunião de oração. Oremos por eles. E assim nós estaremos fazendo a nossa parte. Estaremos também lutando, irmãos, por um mundo cada vez melhor. E eu vou fazer, na sequência, a leitura da mensagem do boletim da Igreja Apostólica, datado do dia 21 de julho deste ano 2026, para esta reunião de oração. E o título da mensagem do boletim: a lealdade e a fidelidade. Veja, irmãos, lealdade e fidelidade são qualidades, irmãos, que nós devemos ter e praticarmos no nosso viver, para que possamos sermos merecedores de todas as virtudes divinas, para que possamos gozar, irmãos, das bem-aventuranças do reino dos céus, que a nós é dado por Deus, o nosso Pai, por Jesus, pela Mãe Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Romualdo. Hoje, nesta reunião de oração, para sermos merecedores dessas bem-aventuranças, nós precisamos ter e praticar no nosso viver a lealdade e a fidelidade. O que é a lealdade? A lealdade é uma virtude nobre, é uma qualidade que revela a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, agir com retidão, manter elevada moral, caráter firme e intenções honradas em tudo o que faz. Já a fidelidade é a atitude de quem permanece fiel, comprometido com aquilo que assume, demonstrando confiança, honestidade e verdade. Esses atributos pertencem a Deus e aos seus santos, como o salmista e rei Davi afirmou sobre o nosso Deus, dizendo: o seu amor é leal, e ele age fielmente sempre em todas as coisas. E ainda em Deuteronômio, diz assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então veja, irmãos, aqui nos mostra nesse trecho desta mensagem, que nós precisamos ser leais a Deus, o nosso Pai. Termos, irmãos, uma vida consagrada, uma vida santificada com Deus, o nosso Pai, porque Deus, ele é justo e reto, e Deus é fiel. E nós precisamos ser fiéis em todo o nosso viver. A certeza, irmãos, de que estamos obedecendo às leis e os mandamentos de Deus, o nosso Pai, que estamos colocando em prática no nosso viver, somente as coisas boas que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, as coisas boas que fortalecem a nossa fé, e que irá nos aproximar cada vez mais do nosso Deus, da nossa salvação. Termos, irmãos, a certeza de que nós estamos sabendo evitar tudo aquilo que é imoral, que é contra as leis, que é contra os mandamentos de Deus, nosso Pai, e que leva a criatura, que leva os filhos de Deus à desobediência e ao pecado. Colocarmos em prática no nosso viver a lealdade e a fidelidade, é o que Deus espera de cada um de nós. Todos os filhos de Deus devem cultivar e expressar esses valores, pois revelam qualidades próprias do Pai Criador, já que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então veja, irmãos, a lealdade e a fidelidade são qualidades do próprio Deus. Deus é perfeito. E este Pai perfeito, irmãos, Ele nos fez, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Para quê? Para que nós o servíssemos, para que nós o amássemos,
e que em tudo fôssemos um exemplo de fidelidade, de amor, de perfeição. Deus, irmãos, Ele nos criou para que nós vivêssemos aqui neste mundo, sim, mas fôssemos pertencentes ao seu reino e à sua glória. Daí a importância, a necessidade de lutarmos sempre pela nossa santificação, lutarmos pelo nosso preparo espiritual, para que possamos ser aqui neste mundo como uma luz a brilhar, sermos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. E nós nos perguntamos: será que, irmãos, que eu sou leal a Deus? Será que eu estou vivendo uma vida de lealdade e de fidelidade a Deus, o nosso Pai? Não basta dizer, irmãos, eu sou leal, sou fiel a Deus. Porque, irmãos, eu lhes digo, como apostólicos do Consolador e do santo profeta irmão Aldo, nós precisamos ter a certeza de que estamos obedecendo em tudo a doutrina e a disciplina desta igreja. A certeza de que estamos colocando em prática no nosso viver todos os ensinos e conselhos que nos foram legados, deixados por Jesus. Os ensinos preciosos que Jesus implantou aqui nesta igreja apostólica, através da Santa Avó Rosa, através do profeta Santo Irmão Aldo. Então veja, irmãos, lealdade e fidelidade é agir, irmãos, é agir com um coração íntegro, puro, sincero e leal, sem fingimentos. É como eu disse na reunião passada, é sermos apostólicos e apostólicas de verdade. É o que Deus espera de cada um de nós. São qualidades que preparam o nosso espírito para uma nova vida com Deus, para que possamos alcançar a nossa coroa de glória. Jesus Cristo, nosso divino mestre, Ele foi o maior exemplo de lealdade e fidelidade ao Pai. A sua entrega na cruz e ressurreição gloriosa consolidaram a sua missão. Mesmo em sofrimento, Jesus declarou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então veja, irmãos, aí está, exemplo do próprio Jesus, a lealdade dele, Jesus, a Deus, o nosso Pai. Mesmo naquela cruz do Calvário, já nos últimos instantes da sua vida, Jesus não negou o seu amor ao Pai, não negou o seu amor à humanidade. Faça, Pai, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha vontade. É este exemplo, irmãos, exemplo de fidelidade, é este exemplo, irmãos, de lealdade que nós precisamos ter e colocar no nosso viver. Os discípulos de Jesus, quando muitos daquelas pessoas estavam se afastando de Jesus, então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? E vocês? Então São Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde e para quem iremos? Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. Aqui está, irmãos, a lealdade dos santos profetas, dos santos apóstolos, exemplos de fidelidade, amor e carinho e dedicação à obra de Deus. É esta fidelidade, é esta lealdade, irmãos, que eles esperam de cada um de nós, sermos leais a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, leais, cumpridores do nosso dever, do nosso compromisso com a igreja. Pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas e a toda a igreja de um modo geral. Eu preciso ser leal, eu preciso ter mais fidelidade aos trabalhos da igreja. Exemplo nós temos mais no boletim. A Virgem Maria Santíssima,
ela respondeu com lealdade ao chamado do anjo e cumpriu fielmente o seu ministério como mãe do Salvador. Veja, irmãos, a lealdade dela, a fidelidade da Virgem Maria, ao aceitar ser a mãe do Filho de Deus. Ela que, quando viveu nesta terra, sempre fora muito fiel, temente a Deus. E assim como aquele povo do passado, do profeta Moisés, ela esperava também a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Não havia no seu coração nenhum sentimento de grandeza, de vaidade, de soberba, mas muita singeleza, muita humildade. E tão humilde, tão consagrada a Deus, que ela foi escolhida pelo Pai, escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel se revelou a ela, dizendo, falando a ela, que ele seria a mãe do Filho de Deus. E o que ela respondeu? Cumpra-se em mim a vontade do meu Pai e do meu Deus. Aceitou fielmente, leal a Deus. Mesmo sabendo, irmãos, que passaria por tantas dificuldades naquela época. Mas não titubeou, não disse não. E nós, irmãos? Lembre-se do voto que nós fizemos ao profeta Santo Irmão Aldo. Como eu disse na reunião passada, o compromisso que nós assumimos com este profeta. Quando disse que o meu povo está preparado, a minha igreja está preparada. Então precisamos ser leal a esta igreja. Fidelidade, irmãos, em cumprir a nossa missão, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Outro exemplo está no boletim. A Santa Avó Rosa, predestinada e preparada por Jesus, cumpriu a sua missão com amor, com sacrifício e lealdade, tornando-se o Espírito Consolador prometido. Exemplo de fidelidade, de lealdade da Santa Avó Rosa. Aceitou, irmãos, a revelação divina de ser o Consolador da promessa de Jesus. Quando Jesus se revelou a ela, ano de 1954, com ela nasceu a Igreja Apostólica. Quando Jesus passou a prepará-la para ser o Consolador da sua promessa. E a lealdade dela, ao chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos, falar com Jesus, Senhor, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. E ela cumpriu fielmente a sua missão. Ela foi fiel a este compromisso, a esse voto que ela fez para com Jesus. Prova de lealdade, irmãos, quando, ao dirigir esta igreja apostólica, mesmo diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, porque vejo, irmãos, quando no início da obra da igreja apostólica, aqui nesta terra, para que a Santa Avó Rosa pudesse implantar nesta igreja a doutrina, a disciplina de Jesus, ela enfrentou lutas, perseguições, até por parte de algumas pessoas que se diziam apostólicos. Mas na realidade, irmãos, não eram apostólicos sinceros, não eram verdadeiros, não queriam ver a Santa Avó Rosa à frente desta igreja. Eles não queriam ver a Santa Avó Rosa sendo preparada por Deus o Pai, por Jesus, pela Mãe Virgem Maria, para ser o consolador da promessa de Jesus. Então ela enfrentou lutas e perseguições, mas ela soube conservar toda a pureza, as qualidades do seu espírito, a sua lealdade, a sua fidelidade ao reino dos céus, a Deus, ao nosso Pai. Por isso foi e é vitoriosa. Hoje está nos céus, na glória do Pai, ao lado de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos santos apóstolos, santos profetas, olhando por essa igreja, olhando por cada um de nós, por cada apostólico fiel, consagrado, temente a Deus. E o que ela espera de nós?
mais lealdade, mais fidelidade aos trabalhos apostólicos, à igreja apostólica. É o que ela espera de cada um de nós. Exemplo de amor, de lealdade aos trabalhos, que quando ela cumpriu a sua missão aqui nesta terra, que ela precisava subir aos céus, para que pudesse dar continuidade à sua obra aqui nesta terra, para que pudesse continuar levando a igreja apostólica avante, para que nós não ficássemos perdidos, irmãos, sem ela o Consolador, sem a Santa Avó Rosa, à frente desta igreja. Ela preparou então o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo. E o Santo Irmão Aldo mostra na mensagem, ele aceitou o chamado da Santa Avó Rosa e assumiu seu ministério na igreja apostólica, sendo fiel até o fim e hoje glorificado nos céus. E o Santo Irmão Aldo deu provas, irmãos, da sua lealdade, da sua fidelidade à igreja, aos trabalhos apostólicos. Porque foi no governo dele, profeta Santo Irmão Aldo, que a igreja apostólica prosperou, a igreja apostólica cresceu, teve um crescimento extraordinário, por causa das medidas perfeitas, justas, que ele, Irmão Aldo, tomou, para implantar nesta igreja, junto com ela, Santa Avó Rosa, junto com os céus, a doutrina e o evangelho de Jesus, a disciplina que Jesus havia implantado nesta igreja, através dela, Santa Avó Rosa. Mas não foi fácil para o profeta Santo Irmão Aldo. Ele não desanimou, ele não desistiu, mesmo enfrentando lutas e perseguições, foi caluniado, foi injustiçado. Mas ele provou a sua lealdade, ele provou a sua fidelidade ao reino dos céus, à igreja apostólica, a nós apostólicos. Pois foi ele, Irmão Aldo, que nos ensinou, nos revelou os mistérios do reino dos céus. E o quanto ele lutou, irmãos, para manter a igreja apostólica sempre atuante, como a igreja do Consolador, a igreja de Jesus, como a igreja que foi restaurada, que foi formada por Jesus, por ela, Santa Avó Rosa, para ser o tabernáculo de Deus entre nós, o reino dos céus na terra. A igreja que tem a missão gloriosa de preparar santos para a glória, para o reino de Deus, o nosso Pai. E prosseguindo a leitura diz assim: a vitória de cada um de nós, das nossas famílias, da nossa igreja, depende da unidade espiritual e da obediência aos princípios da fé. Essa unidade só é possível através dos vínculos da lealdade, da fidelidade, do amor e da dedicação. Sem esses valores será difícil vencer as tentações e permanecer firmes. Precisamos avaliar constantemente quanto amor e dedicação temos a Deus, aos seus santos e à nossa igreja, pois isso depende do nosso testemunho de lealdade e fidelidade. Como está, irmãos, a minha vida? Como está o meu amor, a minha dedicação à igreja, ao reino dos céus? Será que eu sou mesmo, irmãos, aquele apostólico fiel, dedicado aos trabalhos apostólicos, seja pregando, seja cantando, regendo ou tocando, como membro efetivo da igreja apostólica, assíduo às reuniões desta igreja? Essas qualidades que está aqui. A lealdade e a fidelidade. A fidelidade, irmãos, é obediência aos princípios que norteiam a nossa vida. A família, o casamento, o trabalho, o ministério e a igreja. Então vejam, fidelidade ao compromisso que nós assumimos na nossa vida. Uma vida consagrada, uma vida santificada com Deus, na nossa família, ser bons pais, criarmos filhos para Deus, bons filhos e filhas obedientes aos seus pais, obedientes à doutrina e à disciplina desta igreja.
Esta é a fidelidade. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, uma boa filha. Fidelidade no casamento. É isso, irmãos. Cumprir o voto que nós fizemos, quando muitos se ajoelharam diante do altar santo, fizeram o voto diante do outro, de amar, de cuidar, de zelar, e fizeram esse voto diante do próprio Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, diante da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, diante de toda a igreja. Esta é a fidelidade no casamento, no trabalho. Lá no meu trabalho, o que eu preciso ser? Trabalhar, ser dedicado no meu trabalho, cumprir os meus horários conforme mostra as leis trabalhistas, conforme está regido dentro do meu Ministério do Trabalho. Procurando ajudar um ao outro, lá no nosso trabalho. Faz parte da nossa fidelidade, ser fiel no trabalho, irmãos, faz parte também da doutrina, da disciplina desta igreja. Fidelidade na igreja. O que é ser fiel à igreja? É sermos frequentes, irmãos, às reuniões desta igreja, valorizar as reuniões desta igreja. Não faltarmos às reuniões por um motivo qualquer, mas justificarmos as nossas faltas às reuniões por um motivo muito justo, quando for muito necessário, porque é aqui, irmãos, nesse tabernáculo santo, é aqui nesta casa do nosso Deus, na nossa casa de oração, que nós iremos falar com Deus, que nós iremos buscar a unção do Divino Espírito Santo. É aqui, irmãos, que nós iremos aprender mais a respeito da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Isso é sermos fiéis, ter fidelidade. E a lealdade. A lealdade nasce dentro de nós, como luz espiritual que nos faz acreditar, defender e seguir os valores da fé. Ser leal significa viver coerentemente com os nossos valores, sonhos e propósitos, refletindo em atitudes aquilo que carregamos no coração. Isso nos torna pessoas confiáveis, abençoadas e felizes. Dizer a verdade e ser sincero são atitudes naturais da lealdade e fidelidade. Quem é leal não mente por conveniência, mas busca sempre o melhor para o próximo. Então veja, irmãos, aqui está o amor que nós devemos ter. Amor puro, sincero e verdadeiro ao nosso irmão, amar o próximo. Isto é prova de lealdade. É o amor com que Jesus sempre teve e tem por cada um de nós. Prova do seu amor por nós, Jesus deu a sua vida em sacrifício vivo. Quando pregado naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente por cada um de nós. E é este mesmo amor, amor puro, sincero e verdadeiro, que a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, sempre tiveram e tem por cada um de nós. É este amor, irmãos, que nos ensina o amado apóstolo São João na sua primeira carta, quando ele disse assim: ó irmãos, amemo-nos mutuamente. Ou seja, devemos nos amar uns aos outros com amor puro, amor sincero e verdadeiro. Porque o verdadeiro amor vem de Deus. Irmãos, quem não ama seu próximo, não aprendeu a conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece com ele. Isso é lealdade. A lealdade se constrói diariamente, não em atos isolados. A oração sincera nos liga a Deus e aos santos, e o diálogo fortalece os laços na família, no trabalho e na igreja. Como seres humanos, falhamos. Mas ao invés de culpar terceiros ou esconder erros, devemos assumi-los, ser humildes, pedir perdão a Deus e aos seus santos e às pessoas envolvidas.
Essa atitude honrada fortalece a nossa fé e demonstra o poder da lealdade. Veja, irmãos, ser leal é ser humilde. Humilde para aceitar as correções, humilde para aceitar os elogios, é saber perdoar. Perdoando-nos uns aos outros, sem guardar ressentimentos no nosso coração. É o que nós aprendemos nesta igreja. Nós aprendemos com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com o próprio Jesus, grande perdoador, perdoou seus algozes, aqueles homens que o maltratavam, que o perseguiam. Jesus perdoou, pregado naquela cruz do Calvário. O que disse Jesus? Pai, perdoa-lhes, ó Pai, eles não sabem o que fazem. São essas qualidades, irmãos, que fazem a diferença. Provas da lealdade. Deus e os seus santos são leais em todos os seus projetos e jamais nos desampararão. A Santa Avó Rosa dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Ainda que não compreendamos os planos divinos, podemos confiar em sua proteção e amparo. Somos estimulados a viver em santidade, com retidão e pureza no coração. A lealdade deve ser testemunhada em nosso proceder, evidenciada pela coerência entre palavras e atitudes. Somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, a lealdade e a fidelidade fortalece a unidade e contribui para a expansão do Evangelho. A lealdade corresponde à maturidade da fé. A fidelidade é fruto da obediência e consagração. Ambas são indispensáveis para servir a Deus e a Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, membros e obreiros da nossa amada igreja, sejamos servos leais, fiéis ao Consolador, vivendo em unidade espiritual, com moral elevada, dando exemplo de verdadeiros filhos de Deus. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão atentos à nossa lealdade e fidelidade. Eles proverão bênçãos, proteção e inspiração a todos que assim viverem, garantindo a nossa vitória ainda nesta vida. Vivamos pelo amor e pela fé. Cultivemos a paz, a união e a esperança, para que um dia sejamos vitoriosos na glória celestial para todos sempre. Amém. Veja, irmãos, vivamos pelo amor. É como eu disse, amor puro, sincero e verdadeiro que nós devemos ter. Termos amor, irmãos, a todas as coisas celestiais. Amarmos a Deus em primeiro lugar. Darmos valor ao seu amor, à sua misericórdia. Amarmos de coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Amarmos a mãe dele, Jesus, a nossa mãe celestial, Virgem Maria Santíssima. Amarmos a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, e termos também amor puro, sincero e verdadeiro ao nosso irmão. Amar o próximo e vivermos em perfeita união fraternal. Hoje, irmãos, nesta reunião de oração, nós teremos esta oportunidade. E eu quero, irmãos, ler uma mensagem do nosso Santo Irmão Aldo, quando o Irmão Aldo nos mostra o valor da oração. Nós precisamos orar muito, irmãos. Constantemente precisamos estar em oração, porque nós não sabemos a hora do perigo, nós não sabemos a hora da cilada do inimigo. E numa das mensagens do Santo Irmão Aldo, num dos boletins, o Irmão Aldo diz assim: muitos não sabem orar e nem clamar aos céus. Palavra do profeta Santo Irmão Aldo. Não fazem ideia da força e do poder da oração. Prática às vezes esquecidas por muitos dentre o povo, que se acostumam com a proteção que temos
da Santa Avó Rosa e dos santos e anjos, mas esquecem de orar, de prestar o seu louvor, gratidão e adoração a Deus nosso Pai, a Santa Avó Rosa, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria e ao Espírito Santo do Pai. Esquecem de orar quando vão dormir. Olhe, irmãos, esquecem de orar quando vão dormir, para agradecer pelo dia que tiveram, pela proteção que lhe foi concedida a si e a sua família, agradecer pela saúde, pelo pão de cada dia, e suplicar a proteção e o amparo para ter um bom descanso, tanto para si como para o seu lar. Ao levantar pela manhã, agradecer por mais um dia na sua vida, e rogar pelo seu lar, as bênçãos para o seu lar, para o seu trabalho, para a igreja, para este país, por aqueles que nos governam, para termos paz e prosperidade. Irmão Aldo continua dizendo: devem dar graças nas horas das refeições e em qualquer momento importante da sua vida devem orar. Ao sair de casa para o trabalho, para a escola, para tratar qualquer assunto do seu interesse, sempre peça a sabedoria e a direção sábia da Santa Avó Rosa, por ser ela o nosso consolador e a nossa protetora. E aí o irmão Aldo, nessa mensagem, ele faz uma pergunta: e por que devem orar? Por que devem orar? Porque a oração é força, é poder, é o escudo que nos protege a cada dia. Mas aqui o irmão Aldo nos dá um alerta dizendo assim: porém, não se esqueçam desta doutrina, que Deus, Ele ouve a oração dos justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, ao seu pedido. Mas por outro lado, Deus rejeita, Deus ele não aceita a oração do orgulhoso, do soberbo e dos que vivem na prática da injustiça. Então veja, irmãos, a nossa responsabilidade até na oração. Quando orarmos, precisamos ter a certeza de que estamos realmente com um coração puro, sincero e leal, para que Deus possa ouvir os nossos pedidos, as nossas orações, e possa nos proporcionar tudo aquilo que nós almejamos para o nosso bem-estar, se merecermos. Portanto, prezados irmãos e irmãs, eu deixo, irmãos, esta mensagem em seus corações. Guardem-na em seus corações e procuremos, irmãos, cada vez mais sermos mais leais, mais fiéis à doutrina e à disciplina desta igreja. Lembre-se, lealdade e fidelidade é o que nós precisamos ter cada vez mais, para sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus, verdadeiros apostólicos. E mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, irmãos e irmãs, jovens, que se esforçaram para estarem aqui nesta reunião de oração. Agradeço o trabalho dos nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, agradecimento também ao coral pelas apresentações, regentes, músicos, coristas, a toda a igreja, os meus sinceros agradecimentos. Também aos nossos irmãos responsáveis pelo som, pela transmissão online. Muito obrigado pelo trabalho dos senhores. E a você, amigo, irmão internauta, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E eu quero, irmãos, de coração, agradecer aos irmãos desta congregação, ter podido estar aqui com os irmãos nessas 3 reuniões, irmãos, foi para mim motivo de muita alegria, pode ter a certeza disso, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoe grandemente. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, que os irmãos possam alcançar todos os seus objetivos, tudo aquilo que almejam, que pedem a Deus, mas sim, com coração puro, sincero e leal. Amém. Convido a todos, por gentileza, aqueles que puderem, a ficarem em pé. Irmãos, é o momento da oração, é o momento que nós iremos falar com Deus, buscarmos, irmãos, a unção do Divino Espírito Santo. Orem com coração puro, sincero e leal. Temos alguns minutos para fazermos a nossa oração individual. Amém. Nós vamos cantar ainda, irmãos, o hino de número 121, Gratidão ao Céu.
seja o teu nome, ó Jesus. O do Pai, o de Maria Santíssima também, pela vida, a paz e a saúde, que de sua graça e poder nos vem. Amém. Todos em sentido de oração, eu irei orar. Ó glorioso Deus, Santíssimo e onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, Pai, a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito, a Jesus, o Teu Filho amado, a Mãe adorada, Virgem Maria Santíssima, bem como a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima, Pai, tão especial, de nós, teus filhos e filhas, estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos na tua casa, Pai, nesse tabernáculo santo, a nossa casa de oração, onde aqui habita o Espírito do Senhor Deus, o Espírito de um Deus vivo. Oportunidade que nós temos, através desta reunião de oração, de buscarmos as bem-aventuranças do reino dos céus, e se merecermos, ó Pai, a unção do teu divino Espírito. Pai bendito, estamos chegando ao término desta reunião de oração. Então eu peço ao Senhor glorioso Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, a Profeta Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos esses nossos irmãos e irmãs, os jovens, as crianças, irmãos e irmãs de mais idades e aos internautas, todos aqueles, Pai, que estão em comunhão com o reino dos céus, com o pensamento voltado no Senhor, ó Deus, que buscam a unção do teu divino Espírito. Pai bendito, estende tuas santas mãos poderosas sobre eles, unja-os com a tua graça e com as tuas virtudes. E logo mais, eles irão retornar para os seus lares, abençoa-os, livra-os dos perigos, livra-os dos males, concedendo-os uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho, de afazeres, e que em suas vidas, em seus lares, seja a morada do teu divino Espírito, morada dos santos e anjos da glória celeste. Bendita e Santa Avó Rosa, Profeta Santo Irmão Aldo, eu também lhes peço que abençoe aqueles irmãos e irmãs que aqui não puderam estar. Se for por motivo justo, se assim eles merecerem, abençoe os mesmos, concedendo-lhes a paz de espírito, a proteção e bênçãos celestiais, abençoando também a esses que colocaram seus nomes de alguns amigos, parentes, nesta caixa de pedidos de oração. Bendita e Santa Avó Rosa, Profeta Santo Irmão Aldo, ó Jesus bendito, Mãe adorada, Virgem Maria Santíssima, conhecem o coração de cada um deles, conhecem as suas necessidades, e se eles merecerem, abençoa-os, dando alívio para as suas dores, dando a solução para todos os seus problemas, e que o grande poder do nosso Deus possa estar sempre presente no viver de cada um deles. Prezados e amados irmãos e irmãs e internautas, eu também lhes desejo que as bênçãos do Deus vivo, as bênçãos de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, possam estar sempre presente no viver de todos, hoje e sempre. Amém. Pai do Senhor a todos, mais uma vez, meu muito obrigado. Vão com Deus e até uma outra oportunidade.